Incentivo veio de alguém da sua família? Como aconteceu? Esse incentivo veio pela necessidade, a fome, a escassez. Ali na calçada do vilarejo que eu morava, passou um cara com 2 pacotes de biscoito e uma leiteira. E aí eu perguntei pra Deus, Deus, por que esse cara tem e meu pai não tem? Comecei a plantar hortaliça no nosso quintal. No mesmo lugar que a gente passava necessidade, Deus fez a gente prosperar. A sua vinda pro Rio de Janeiro, me conta. Eu fui expulso de casa. Aos 13, foi tão incrível que eu sustentava minha família por inteiro. Eu fazia aquilo tão bem que meu pai passou a não gostar daquilo que eu fazia. Começar tudo do zero de novo. Decidi vir embora pro Rio de Janeiro. Virei servente de obra. E aí me botaram para varrer a obra. Significa que todos os outros serviços eu saí incapaz de fazer. E eu sabia onde eu tinha que chegar. Hoje eu até palestro e subo no palco com essa vassoura. Eu serei diferente. O que você considera sucesso? Sucesso, para mim, é uma caminhada justa. É ser um homem de caráter. É ter um propósito bem definido para a tua família. É ser honrado e poder honrar alguém. Sucesso é viver, dormir em paz. Botei um choque para mim, sentei naquele chão e eu comecei a falar com Deus. Tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. Porque eu tinha tudo. E sabe o que é que eu não tinha, Décio? Amizade com meu pai. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser amigo do meu pai. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, meu nome é Décio Ribeiro, sou proprietário da Pizzaria dos Brinquedos. No primeiro episódio eu contei a minha história. Com apenas a 5ª série, pude montar uma empresa aí com 3 unidades, indo para a 4ª. E se eu posso, você também pode. Hoje estou aqui para contar a história do Hilton Rodrigues, um amigo. Hilton, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado meu convite. Fique à vontade para estar se apresentando. Obrigado, Décio. Como é bom estar aqui nesse lugar. Através da sua história que inspira outras pessoas, iremos enriquecer ainda mais esse canal. Obrigado pelo convite. Eu sou Hilton Rodrigues e hoje estou palestrante, mentor, empresário, pai, líder de ministério. E eu acredito que essas histórias que você vai trazer aqui, assim como a minha, irá enriquecer a vida e a história e a trajetória de muitos empreendedores. Parabéns pela iniciativa. Esse é o objetivo, é poder estar contribuindo com as pessoas que têm um sonho, que desejam empreender, e estamos aí para incentivar eles e dizer que vale a pena vender não às horas, mas procurar um produto ou um serviço para estar oferecendo para o mercado. Isso é verdade, isso é verdade. Hilton, vamos começar aí. Me conta um pouco da sua infância, da sua adolescência. Hoje você é um empreendedor. Esse incentivo veio de alguém da sua família? Como aconteceu? Décio, essa história é bem interessante da minha infância. E eu vou ser breve com ela porque ela é muito longa, mas esse incentivo veio pela necessidade. Qual foi a necessidade? A fome, a escassez. Cara, aos 9 anos de idade, pra você ter uma ideia, eu acordei e eu não tinha isso aqui, ó. Café para tomar. Acredita? Eu vou tomar que meu café tá esfriando aqui, tá? Mas sabe qual é o mais legal? É que nesse dia, eu acordei, saí, né, ali na calçada do vilarejo que eu morava e passou um cara com 2 pacotes de biscoito e uma leiteira. Sou da roça, né, gente? Então, na roça é normal a gente andar com leite na leiteira, 20 litros, 30 litros. E aí eu vi que era uma abundância que estava sobre aquele homem. E aí eu perguntei para Deus, Deus, por que esse cara tem e meu pai não tem? Cara, aquilo foi impactante para mim. E aí eu comecei a dialogar com Deus, eu falei, Deus, isso não tá certo e eu não quero isso para minha vida. Mas isso no dia, Décio, eu chorava muito. Meu coração palpitava. E eu corri pro meu quarto e comecei a chorar, cara. Porque era um tempo de escassez. Eu era criança e eu não entendia aquilo. O que é que aquele cara tinha e meu pai não tinha? E naquele momento que eu fui chorar no quarto, e eu acredito que chorei ali mais de hora. E quando eu terminei, Deus me deu visão do futuro. Esse foi o incentivo principal, a escassez. Mas ela teve um tempero a mais. O próprio Deus me deu visão do futuro. E aí eu olhei para o meu quintal, que era enorme, seco, e eu comecei a ver uma horta lá. E hoje eu costumo falar nas minhas palestras que o empreendedor, ele é o cara que vai no futuro, tira uma foto e traz para o presente
olha para o futuro e fala, eu vou conseguir porque eu já fui lá, voltei e eu vi que é possível. E assim eu fiz. Comecei a plantar hortaliça no nosso quintal. Alface, tomate, pimentão, coentro, cebolinha. E era muito difícil, cara, que eu tinha que carregar água de um lugar muito distante para regar aquelas hortaliças. 3 meses depois, Décio, a gente tinha tanta hortaliça naquelas hortas, e a gente dava para os vizinhos. Olha que interessante. Mas eu quero deixar um insight para você aqui, tanto no empreendedorismo quanto no campo espiritual. No mesmo lugar que a gente passava necessidade, Deus fez a gente prosperar. Olha que incrível, né? E o mais interessante, que as hortaliças eram tantas que a gente começou a doar para os vizinhos. E os vizinhos ficaram constrangidos de receber por algum tempo aquelas hortaliças. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a pagar. Foi quando eu tive Interessante. acesso às primeiras moedas. 10 centavos, 5 centavos, 25 centavos. Era uma coisa de louco. Hilton, você falou que antes da horta acontecer, você visualizou. E quando isso aconteceu comigo, eu fiquei assim impressionado, porque eu no meu comércio, na pizzaria, meus primeiros 2 anos foi muito difícil. Então, ali com poucos clientes na minha loja, eu visualizei, teve um dia que eu visualizei fazendo uma Legal. parceria com o dono do terreno de trás, e esse espaço todo cheio de cliente. Uau. E teve um dia que eu, na correria ali, atendendo os clientes, parei e lembrei dessa visão que eu tive. E um espaço que eu tinha 30 clientes ali no início da pizzaria, eu tinha visualizado e aconteceu o espaço com 650 pessoas É incrível. ali. É incrível. É incrível. Porque esse é o DNA do empreendedor. Ele visualiza, ele idealiza e isso começa a acontecer. Isso é fé, sabe? E quando isso acontece, você depois vê uma naturalidade, né? Muitas pessoas enxergam só o que está pronto. Você foi o cara que teve a visão que enxergou antes de estar pronto. Só que além da visão, você teve a fé. Não, eu vou fazer e vai funcionar. E ninguém tirou isso do Décio. E assim foi com o Wilton também. E aí, quando eu comecei a ter as primeiras moedas, ainda criança, com 9 anos, olha que incrível. Falei, cara, como é que eu posso fazer mais? Porque a gente faltava alimento na minha casa. Não todos os alimentos, mas faltava aquilo que eu gostava de comer. Por exemplo, arroz e feijão não faltava. Mas as outras coisas faltavam. E aí a gente começamos a pegar aquelas moedas, eu deixava tudo para casa dos meus pais, era para isso, né? A finalidade era essa. E aí no domingo tinha futebol em volta lá no campo de futebol. O que é que a gente fazia? Transformava parte daquele dinheiro no sacolé e eu vendia sacolé lá no campo de futebol. Era mais uma maneira de gerar renda, receita para minha casa. Incrível isso. Eu tô me identificando muito com a tua história, porque você tá falando de horta, você tá falando de sacolé, e na minha infância tudo isso eu fiz. A minha mãe, Maria Ribeiro, tem que deixar o nome dela aqui, né? É importante. É, ela me incentivava a empreender e ela fazia sacolé e eu ia pra rua vender sacolé também. Mas É continua. incrível, né? Gente, só para ficar registrado aqui, eu não estou contando essa história como vitimismo, tá? Pelo contrário, eu estou te incentivando que das pequenas coisas, das pequenas economias, saiam os grandes negócios. Fica o recado aqui para você. E olha que interessante, através desses sacolés, aquilo, depois que eu amadureci, eu entendi que a venda do sacolé era a minha primeira faculdade. Ali eu tive acesso à comunicação, aprendi a me comunicar, a vencer as primeiras objeções. Olha que incrível. Claro que a gente vendia todos os sacolés ali. E nós, a minha família, nós éramos agricultor. Meu pai trabalhava na roça. E eu entendia que se a gente multiplicasse o tamanho daquela roça, nós teríamos o dobro de alimento. E o alimento era um pouco mais caro do que as hortaliças e os sacolés. Por que não vender e ter um pouco mais de dinheiro? Só que eu era apenas uma criança. E aos 12 anos eu comecei a ingressar na roça com meu pai. E foi maravilhoso, porque a gente conseguiu dobrar a roça, o tamanho dela. Só que na nossa matemática, a gente acredita que tudo que a gente dobra, teremos o dobro de resultado. Só que na matemática de Deus não é assim.
Dobramos o tamanho da roça e tivemos o triplo de alimento. Porque na matemática de Deus, o dobro é multiplicação. Isso é incrível. E com esse desenho da roça, Deus foi ampliando a minha visão. E aí, no roçado, Décio, a gente desmatava a floresta, botava fogo e sobrava muita lenha. E aí eu vi que, olha a visão que Deus me deu, que lá naquele vilarejo, alguns idosos que não trabalhavam mais na roça e aposentados, compravam lenha. Falei, por que que eu não vendo lenha se eu já tenho o produto? Aí eu fui nos lugares onde eu teria mais facilidade. Aí fui na minha avó, fui na minha madrinha, fui nas minhas tias. Fui em 10 lugares, em 10 casas. Isso com quantos anos? 12 anos, cara. Desses 12 lugares, 6 começaram a comprar do Wilton, a lenha. Eu ia trabalhar na roça todo dia, era normal, era o meu cotidiano. E na volta, eu já trazia o animal lá, que é o burro, a mula, né? Cheio, carregado de lenha para vender para essas pessoas. Então, todo dia eu vendia a gente chama carga, uma carga de lenha para uma pessoa. R$3 na época. Eu vendia para 6 pessoas. Então, no final do mês, apurava ali uns R$40, pra você ter ideia. Um pouquinho mais. Só que era muita lenha que a gente produzia na roça. Era muita mudança de lenha. Era grande. No vilarejo tinha 2 comércios. Nesse comércio eu vendia carvão. E o nosso carvão lá no Nordeste não vem saquinho igual aqui no Rio de Janeiro, que é um saquinho de 10 quilos, 15 quilos. É um saco de 50 quilos. Cheguei lá no mercadinho, amigo, se eu produzir o carvão, você compra do Wilton? Eu recordo que na época um saco de carvão de quase 50 quilos custava R$6. O dobro do que eu faturava com a lenha. Mas o cara não acreditou que eu ia produzir o carvão. Eu era uma criança de 12 anos. O que é que eu fiz? Realmente eu não tinha força para cortar lenha, fazer o carvão. É um processo muito arcaico lá no Nordeste fazer carvão, tá? Você cava um buraco no chão, é uma loucura. Comecei com o dinheirinho que eu ganhava, pagar para os adultos fazer o trabalho que precisava ser feito. Amigo, na primeira carvoaria, eu consegui colher 80 sacos de carvão. E aí eu vendia a R$5. Olha que interessante. Então, para você ter ideia, o salário da época era R$136. Faz uma conta rápida aí. 80 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Olha a quantidade de dinheiro que eu comecei a ter no Hilton, lugar que a gente passava fome. o que eu posso tirar de insight aí da história que você acabou de contar foi a sua iniciativa de ir nos lugares para oferecer seu produto. Hoje, a gente vê muitas pessoas aí com as suas lojas, produtos bons, mas só espera o cliente chegar até a loja. E você teve a ousadia de oferecer o produto, né? Eu achei muito interessante, eu me identifico, porque no início da pizzaria, eu também com bastante dificuldade de cliente, eu saía para a rua, né, para falar do meu comércio. Vou dar o exemplo aqui de como eu fazia, né? Chegava, assim, todas as lojas que estavam ali no meu caminho, eu entrava em todas elas, as pessoas na rua, com um cartãozinho na mão, e eu falava: Bom dia, eu sou o Décio, sou proprietário da pizzaria que temos aqui no Lameirão. Se você quiser nos prestigiar com a sua presença, vai ser um prazer receber você junto com a sua família. E ali eu deixava o cartãozinho e à noite eu via o fruto, as Cara, ó, pessoas que eu falei indo até o comércio com a família. isso é bacana. Então, acho que é um ponto interessante você ser um empreendedor ousado, né? Exato. E de atitude e sair para a rua para falar com as pessoas mesmo, E como eu quero você. acrescentar um pouco mais sobre esse insight, Décio. Nós, hoje, a realidade de hoje, vou parar um pouquinho a nossa história lá de trás e vou voltar para aqui hoje. Qual a dificuldade maior do empresário hoje que tem um comércio, que tem um produto? Hoje ele espera que o cliente dele venha apenas da internet. Não estou dizendo que a internet é ruim, não é isso. Só que ela funciona para uns e para outros não. Não é verdade? Isso é fato. Até você crescer na internet leva um tempo. Então, a internet, ela te freia em alguns lugares, em alguns pontos. Mas o modelo, que seja arcaico, ou antigo, ou retrógrado, assim como as pessoas queiram falar,
ele funciona até hoje. É quando você sai e começa a dar cara ao teu negócio, a tua própria cara. Amigo, é uma frase que eu aprendi no percurso da minha vida, que sempre funcionou. É quando eu chego nos lugares para vender algo, eu peço ajuda. Amigo, você pode me ajudar? Olha, eu abri essa empresa aqui, preciso faturar, preciso vender. Às vezes eu conto até uma história engraçada, né? Eu costumo falar que cada vez que eu vendo um livro ou que eu vendo um produto, eu costumo falar que o cara está ajudando a minha instituição. E que instituição é essa? É a instituição dos filhos de Hilton. Eu acho que a pessoa não pode ficar apegada só a um canal de venda. Claro, Eu acho que ela tem que estar na internet, sim. sim, Ela tem que também. estar na venda ativa, né? A- Através do corpo a corpo, que é uma venda ativa, através do telefone. Todos os canais de Todos venda os é canais bem-vindo, é bem-vindo. né? É uma empresa, para ela ter sucesso, é vendas, né? Tem uma diferença que eu sempre notei nos meus negócios, que quando eu consigo atrair o cliente pela minha amizade, pelo meu comportamento, pela criação de algo que eu faço para o cliente, esse cliente fica fidelizado. É diferente do cliente da internet. Não estou menosprezando isso, não. Até porque eu uso todos os meios de venda. O intuito e o propósito é vender. Até porque a empresa precisa ter lucro, não é verdade? Mas toda vez que eu tenho um cliente que ele é gerado no meio de um network bacana, esse cliente vira amigo, né? Então ele volta. Esse é o verdadeiro E cliente. indica outros E amigos. indica outro, né? Vira uma rede muito ampla. E nós que temos negócios que precisamos vender todo dia, clientes fiéis, negócio de sucesso. Isso aí. Não é verdade? Mas vamos voltar para a história? Voltando à história, olha o que aconteceu. Aos 12, 13 anos, comecei, 12 anos, ingressei nessa história da roça, e aos 13, foi tão incrível que eu sustentava minha família por inteiro. Cara, aos 13 anos, a gente tinha muito sucesso lá com o roçado, a gente produzia muito alimento, e foi quando eu consegui presentear os meus pais com o primeiro fogão a gás, pra você ter ideia. A gente cozinhava tudo a lenha, a carvão, era assim que era. E aos 13 anos eu consegui dar para minha mãe o primeiro fogão a gás. Primeira televisão, primeiro guarda-roupa. Foi incrível isso. E assim, eu me sentia o homem da casa, né? Uau, me sentia... Não tinha poder nenhum, tá? Não podia sair de casa, não podia nada disso. Até porque meu pai era muito rígido com a gente ali. Rígido até demais. Então, foi uma história que eu acredito que foi muito boa ter vivido ela, porque me forjou, me ensinou ali muitos insights que eu aplico até hoje no meu cotidiano empresarial. Mas essa história, ela até finalizou com um pouco triste, porque aos 15 anos eu fazia aquilo tão bem que meu pai passou a não gostar daquilo que eu fazia. E eu fui expulso de casa, porque eu era o cara que sustentava a minha família. E aí, nos meus 15 anos ali, a gente tratando de uma colheita, meu pai mencionou que ia vender parte dos alimentos produzidos para pagar uma conta que ele tinha num bar, no boteco. Meu pai bebia. Cara, aquilo para mim foi confrontante demais. E aí foi a primeira vez que eu tive força para debater com meu pai. E aí, naquele dia, meu pai pegou uma corda e ia me bater, como ele fazia sempre. Uhum. E foi quando eu tive coragem de enfrentá-lo. Enfrentá-lo no diálogo, né? E falei que a partir daquele dia, ele não me bateria nunca mais. Meu irmão, isso virou um episódio no vilarejo. Meu pai começou a correr atrás de mim. E eu corria mais que ele, óbvio. Eu 15 anos, meu pai com 60. É uma loucura. Cara, e aí como que eu voltava para casa? Ele tinha mandado embora, tive que seguir meu caminho. Então, a partir dali, eu tive que sair de casa e morar em Juazeiro do Norte. Eu sou do interior, né? E com 15 anos, eu fui morar na cidade grande. Começar tudo do zero de novo. Como foi a sua vinda aqui para o Rio de Janeiro? Me conta. Então, fui expulso de casa. Fui Sim. morar em Juazeiro do Norte. Fiquei 3 anos em Juazeiro. Fui lavar carro na rua, trabalhei num depósito de açúcar, depois fui trabalhar numa loja de roupa. Essa loja foi minha segunda faculdade. Porque apesar de fazer tudo isso lá no interior, eu não sabia me comunicar bem como um vendedor de roupa.
E eu ficava na porta da loja chamando a galera para entrar. Essa história me fez ficar desinibido. Aprendi a me comunicar com facilidade. Só que tudo que eu ganhava ali em Juazeiro era muito pouco. Com 15 anos eu fui morar sozinho, pagar aluguel, 15 anos e meio. Fui morar sozinho, pagar aluguel, lavar roupa, estudar. Então minha vida era isso. Eu era o único garoto que em Juazeiro do Norte morava sozinho. Só que tudo que eu ganhava ficava ali. Cara, quando eu terminei meu segundo grau, eu vi que eu não tinha futuro naquele lugar. O que eu ganhava não ia me proporcionar uma vida melhor, uma casa melhor. E eu, 18 anos, maioridade chegou, preciso de mudança. Decidi vir para o Rio de Janeiro. Pedi conta do trabalho que eu estava lá, pedi para mandar embora e vim para o Rio de Janeiro. Você conhecia alguém aqui no Rio de Janeiro? Não. Tinha algum parente? Tinha, mas eu não sabia onde morava, não sabia onde estava. E decidi vir embora para o Rio de Janeiro. O normal do meu lugar era toda a galera ir para São Paulo. Eu tinha muitos parentes em São Paulo, muitos mesmo. Só que eu tive uma experiência ruim em Juazeiro. Assim que eu fui para Juazeiro, eu fui para casa de um tio. E lá foi horrível essa experiência. Muito ruim. E então eu tava meio traumatizado. Eu falei, não quero ninguém conhecido perto de mim, parente, não quero ir para casa de ninguém. Um pouco de dinheiro que eu peguei da empresa, eu comprei a passagem para vir pro Rio de Janeiro. Todo mundo fala, por que tu vai pro Rio de Janeiro? Tu é maluco? Vai para tal lugar, tu tem tio lá, tem tia. Mas só eu sabia o que eu tinha passado. Só que quando eu decidi vir pro Rio, no ônibus veio um primo de terceiro grau. Encontrei com ele no ônibus e acabou que eu vim pra casa do irmão dele aqui no Rio. Fiquei lá uns 15 dias só. Aí conseguiram um emprego pra mim na obra. Virei servente de obra. E aí, nesse tempo, como eu não queria incomodar ninguém, eu pedi pra dormir dentro da obra, Décio. Foi fichado ali a carteira e tal. E eu fiquei 2 anos e meio dormindo no chão das obras, sabe? Essa transição pra cá foi muito dura, porque eu tava 2 anos e meio trabalhando na loja, né? Playboyzinho lá, não tinha trabalho pesado nenhum, a mão já tinha afinado da roça. E aqui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, qual era o trabalho? Quebrar a parede, descarregar a carreta de cimento, uma loucura. O saco de cimento é 50 quilos, eu pesava 50, eu não podia com o saco de cimento. E aí me botaram pra varrer a obra. Nossa, aquilo foi constrangedor pra mim na época. Porque quando você é escolhido para varrer a obra, significa que todos os outros serviços você é incapaz de fazer. Te confesso que naquele dia eu fui pro banheiro chorar. Porque eu me sentia um cara inteligente, mas eu não tinha físico e habilidade para os outros serviços. Beleza. Mas eu tinha que trabalhar. Eu não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe aqui, não tinha ninguém que me sustentasse. Era eu e papai do céu. Eu queria deixar aqui mais um ponto que a minha história tem a ver com a sua. Décio. Dos meus 17 anos de idade até próximo de 19, eu também fui servente de pedreiro. Olha que coisa. Também fui servente. Lembro que numa casa que eu estava ali trabalhando, aí nós embolsamos a casa toda. Algumas vezes eu falo até com um pouco de orgulho para um amigo assim, né? Que no final, aí tava o último cômodo, aí o pedreiro que eu trabalhava falou: não, você vai embolsar, Vai fazer. vai embolsar esse banheiro aí. Porque o banheiro também não precisa de um bom acabamento, porque leva o piso, né? E eu embolsei um banheiro todinho sozinho. Legal, que bacana. E essa história, Décio, da vassoura, e hoje eu até palestro e subo no palco com essa vassoura. Porque aqui começa a mudança. Eu que achava que era o pior lugar da obra e estava ali constrangido porque eu tinha ido varrer a obra, eu comecei a varrer a obra diferente. Eu percebi que toda vez que eu ia varrer, eu fazia muita poeira. Então eu começava a jogar água e não fazer poeira. Eu acordava mais cedo, jogava água no chão bastante para quando eu fosse varrer, não levantar aquela poeira. Até porque me ajudava em não ficar doente, né? Poeira, para mim que era alérgico, era horrível. E aí as pessoas começaram a perceber aquilo. E eu comecei a ficar próximo do pedreiro, comecei a ficar próximo do eletricista, né? Porque eu tô varrendo, podia transitar por toda a obra. E aí, só de olhar, Décio, eu comecei a aprender aquelas profissões. Aprendi o que era prumo, aprendi o que era esquadro, aprendi a manusear aquelas ferramentas só de olhar. Comecei a varrer os escritórios dos engenheiros, comecei a aprender a linguagem do projeto.
por onde começar, qual era o fundamento, como tirar uma fundação, e aquilo foi ficando interessante, cara. E eu fui aprendendo e pedindo ajuda ao encarregado da obra. Foi tão intenso isso, e como eu dormia na obra, eu comecei a trabalhar os sábados e os domingos de graça para os empreiteiros. Nós da empresa trabalhávamos de segunda a sexta e eu ficava na obra direto, eu não tinha casa. Então, a mansão que a gente fazia a obra era a minha casa. É. E uma delas foi interessante, porque eu morei 1 ano numa cobertura de frente pro mar de Ipanema. O privilégio, hein? Privilégio, né? Só eu sei o que eu passei lá, mas foi bom. E olha que interessante, aprendi muito, né? Sou muito grato às pessoas que me ajudaram ali. Porque a gente, no percurso, a gente encontra muitas pessoas que diz não pra gente, né, cara? Mas Deus sempre coloca alguém ali. Eu tive uma pneumonia dentro da obra, poeira e tudo mais, me alimentava mal. E um encarregado começou a cuidar de mim e me dar a oportunidade de ler a planta e tudo mais. Com 2 anos que eu estava ali, eu saí de servente para encarregado. Foi incrível, assim. Incrível, hein? Dobrou o meu salário, assim, sabe? Me ajudou muito. Pra você ter ideia, 6 meses depois, eu consegui comprar minha primeira casa. Ainda servente. Eu tinha 21 anos quando eu comprei minha primeira casa. Cara, isso foi incrível, porque essa história me deu a vassoura me fez criar oportunidade. Eu que achava que ia ser um degrau de descida, pelo contrário, ela foi um degrau de subida. Eu fui subindo, eu fui aprendendo, eu fui galgando o aprendizado com aquilo que estava na minha frente. Falei, uau, isso eu posso aprender. Foi quando veio o primeiro desafio, quando eu me tornei encarregado de obra, chefe de turma. Tinha funcionário da empresa com 20 anos que ainda estava na profissão de pedreiro. Nada contra. Mas eu tive o primeiro embate, porque o cara tinha 60 anos e eu tinha 21. E eu era o chefe dele, né? E ali foi meu primeiro desenrolar de como ser o chefe daquele cara, porque eu sempre dava um segmento para ele, uma direção, e ele não fazia. E muitas vezes a minha direção não era a melhor, mas eu estava ali liderando um grupo de 20 e poucas pessoas. E eu tinha prazo para terminar aquela obra, né? Você tem metas para ser cumprida. Assim, imagino eu, para o responsável lá da obra ter te colocado como encarregado, ele viu algo diferente em você. Viu que você era uma pessoa diferente, que fazia algo a mais do que as outras pessoas. Poderia ter escolhido outra pessoa, mas escolheu você. O que você pode, passar para as pessoas que estão Isso nos é ouvindo? simples. Vou te dizer agora. Seja uma pessoa dedicada. Entregue mais do que é comprado. Entregue mais do que é contratado. Olha o que aconteceu. Eu dormia onde? Na obra. Qual era o meu horário de trabalho? De 8 às 5. Eu acordava cedo, 7 horas, fazia o café para todo mundo. Eu acordava cedo, eu jogava água na obra, chegava, não tinha mais poeira. Então, quando o dono da obra chegava, era tudo diferente. Mas E aí, você e al eu, algum como dono de um negócio, você vê quem se destaca. sim, mas algumas pessoas têm a mentalidade, se você fazer algo a mais, ela te Eu chama de sei o que você vai falar. puxa-saco. Ela te chama puxa-saco. Que Vou vo deixar o insight para você aqui agora. Essas histórias, essas vozes que vêm para te atrapalhar, amigo, você quer vencer na vida? Não dá ouvido para essas coisas. Porque isso é uma flecha do inimigo para te tirar do teu foco. E eu sabia onde eu tinha que chegar. Eu sabia onde eu tinha que plantar as minhas raízes. Eu tinha uma direção. O que é que eu queria? Eu queria comprar a minha casa. Eu era um cara que até os 20 anos não tinha casa. Eu era solto no mundo. Verdade? Eu tinha que ter minha base. Eu era traumatizado com meus pais. Eu precisava ter um foco firme e atualizado aqui na minha mente. Então, aquilo que as pessoas falavam de puxa-saco, eu saía de perto. O que é que eu fiz? Eu criei uma blindagem no meu coração e na minha mente. Porque eu tinha um propósito. Você acabou de ouvir que eu tinha um trauma com meus pais. Não é verdade? Mas olha que interessante. Eu estava aqui no Rio de Janeiro. Eu pegava meu salário, eu dividia em 3 partes. Um terço era dos meus pais, um terço era meu e um terço era para comprar a minha casa. Eu nunca deixei de honrar os meus pais, sabe? Porque aquele Interessante. trauma, eu vivi aquele trauma. Aquela dor eu ainda tinha.
Hoje eu não tenho mais, tá, gente? Deus se encarregou de curar tudo isso e eu acertei a vida com meu pai. Mas até então eu tinha esse trauma. Mas eu entendia que a missão que eu tinha como filho mais velho era de abençoar e de honrar os meus pais. Então, isso criou no Wilton uma blindagem. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria vencer. Eu tinha vários exemplos através do meu pai que era ruim. Meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, meu pai quebrava tudo dentro de casa. Meu pai nunca conseguiu ter uma casa bacana com suor dele mesmo. Não estou falando mal do meu pai, foi a vida que ele escolheu, né? E eu prometi para mim que aquelas palavras e aquela vivência que meu pai fazia, eu ia ser diferente. Não estou aqui dizendo para ser maior do que meu pai, nem brigar com ele, não foi isso. Pelo contrário, eu serei diferente. Nunca precisei puxar saco de ninguém, nunca precisei derrubar ninguém, puxar o tapete de ninguém, apenas com a minha direção. Minha direção que eu falo, debaixo da vontade de Deus, né? Porque para a gente ter um caráter reto, correto, se você não obedece a Deus, você não tem. Eu tive muitas oportunidades de fazer coisas erradas. E eu podia fazer. Eu não tinha pai, eu não tinha ninguém nem para me dar uma bronca. Por que eu não fazia? Porque o meu velhinho lá, mesmo brabo, brigando, batendo, ele me ensinou a ter caráter. Teve princípios. Teve princípio. E essa história, esse princípio que foi incutido em mim ainda quando criança, depois de 10 anos, Décio, aqui no Rio de Janeiro, eu voltei. Porque 10 anos depois, já tinha saído daquela empresa. Eu fiquei lá 6 anos. E eu já estava 4 anos que tinha saído lá e eu já era empresário. Olha que interessante. Eu saí daquela empresa como encarregado e fui abrir a minha primeira empresa. Nem empresa, eu abri um negócio. Ela se tornou empresa depois. Não sei se você me entende. A gente começa, depois a gente vê que é bom, deu lucro, a gente começa a expandir, não é verdade? Assim como você abriu uma loja e hoje já está indo para a quarta. E que Deus abençoe mais e mais e que venha dezenas, centenas de lojas. Meu sonho, meu sonho. Será realizado. Olha o que aconteceu. Um dia, já tinha comprado um apartamento bacana, reformado, top ali. Cara, minha mulher tinha saído com a minha filha para passear. E eu entrei no escritório que eu tinha dentro da minha casa. Era um apartamento muito grande. Transformei um quarto lá enorme num escritório. Tinha tudo. Nem usava, nem precisava. Mas era um sonho pessoal que eu tinha. De ter uma casa bacana, um escritório bacana. Porque eu frequentava a casa de gente com muito dinheiro. E os caras tinham um escritório top. Eu falei, esse cara pode, eu também posso. É. Aí fiz um escritório Eu bacana. conheço essa frase aí. Conheço essa frase. Fiz um escritório bacana. Na época eu bebia. Sempre bebi pouco, mas bebia. Aí tinha uma chopeira dentro, uma coisa bem interessante. Aí, olha que interessante. Era umas 3 horas da tarde. Eu sempre fui um cara próximo de Deus. Eu não era evangélico ainda. Mas sempre Deus era a peça fundamental no meu relacionamento. Sempre, sempre. Botei um chopp pra mim, sentei naquele chão. Tinha várias cadeiras, poltrona pra sentar, mas eu sentei no chão. E eu comecei a falar com Deus. E em voz alta. Só eu, sozinho em casa, e Deus. Falei, Deus, tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. Eu pedi uma casinha. Começou pelo emprego. Eu pedi um emprego aqui no Rio de Janeiro, o Senhor me deu um emprego bom, depois me deu uma empresa. Eu pedi uma casinha, o Senhor me deu uma casinha, um barraco na comunidade, depois o Senhor me deu esse apartamento aqui top. Eu pedi um carrinho pro Senhor, o Senhor me deu um carrinho, 1 ano depois eu tinha um carro zero. E naquele momento eu podia frequentar qualquer lugar do país, ou até do mundo. Eu tinha dinheiro para aquilo. E sabe o que é que eu não tinha, Décio? Amizade com meu pai. Falei, Deus, isso me emociona. Eu não quero essa vida para mim. Essa frase me acompanha lá de trás. Eu falei isso com 9 anos. Eu quero ser amigo do meu pai. Meu pai está perdoado. Eu tenho que fazer amizade com meu pai. Eu tinha 27 anos de idade. Naquela mesma semana, eu decidi voltar para o Ceará e contar essa história para meu pai. E foi incrível, porque nessa viagem, meu pai me perdoou. Meu pai pediu perdão. E nós se tornamos amigos. Sabe? Essa história é incrível, cara. Pô, incrível mesmo. Incrível. É bacana demais. Porque
para a minha vida ter o propósito que eu vivo hoje, começou ali. Porque eu tinha tudo em materiais. Mas aquilo que eu desejava, que eu ansiava, eu não tinha, sabe? A amizade do meu pai. Fala pra gente, Hilton. Hoje, fala um pouco mais do seu propósito. Ah, meu propósito. Décio, as coisas vão caminhando pra um caminho que a gente muitas vezes idealiza, né, dentro de uma visão de futuro. E como nós temos o DNA empreendedor, nós vamos abrindo outras vertentes empresariais. Por quê? Se você é empreendedor, você tem uma visão de futuro. Você começa a ver oportunidade em tudo. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sou pessimista. Pelo contrário, até aquilo que dá errado na minha vida, e aqui fica para você esse insight, tire bom proveito daquilo. Teve várias coisas que eu fiz e deu errado. O que é que eu aprendi? Eu aprendi que eu não poderia fazer igual novamente. Eu tinha que ter um novo caminho para aquilo. Por mais que eu fosse fazer a mesma coisa, Interessante, interessante. né? O caminho que eu percorri não deu certo. Opa, vamos fazer outro. Para atingir o resultado e o objetivo que eu espero. E até hoje é assim. Então, nada me frustra. Por mais que dê errado. Não é interessante essa visão? Interessante. Essa é a visão que eu carrego. Só que dentro do meu caminho de empreendedor, e aí eu abri vários negócios, abri empresa de obra, dentro da empresa de obra, abrimos uma empresa de imóveis planejado, porque somos empreendedores. Quando eu termino uma obra, o que é que meu cliente compra depois da obra? Da reforma, do apartamento, da casa dele, do escritório dele? Móveis planejado. Isso aí. Essa mesa foi comprada. O guarda-roupa tem que ser comprado. A cama tem que ser comprada. Não é verdade? Os móveis da cozinha tem que ser comprados. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade de negócio. E eu já tinha um cliente. E quando termina a obra da casa, ele vai comemorar num restaurante, né? Você tem um restaurante. Aí o restaurante é uma história interessante, né? É, o restaurante ele já é apresentado para o cliente no fechamento dos negócios, né? Porque, na verdade, uma coisa vai dando credibilidade à outra. Porque quando você fecha um trabalho de obra ou de imóveis planejado, são valores bem, como é que eu vou dizer, expressivos, né? E aí o cliente começa, muitas vezes, quem é o Wilton? Onde é que está essa empresa? Onde é o escritório dele? E quando o cliente começa a entender, ter o endereço fixo, ó, o Wilton está aqui, o Wilton está aqui, o Wilton está aqui, ó, esse cara é sério. Não vou dizer para você que nesse percurso nós não tivemos problema com o cliente. Claro que tivemos. E todos que foi possível resolver, resolvemos. Não é verdade? Quem está no mercado hoje e diz que nunca teve problema com o cliente, precisamos rever aí o conceito desse empresário. É natural você ter problema, mas resolvemos, e os que não resolvemos estamos buscando resolver. É natural isso. Lidamos com pessoas, com produto e assim por diante. E isso não pode ser um empecilho na vida do empreendedor. Partindo desse princípio, comecei a entender que tudo que eu preciso abrir de negócio hoje, ele tem que se convergir, conversar entre eles. Temos a obra, móveis planejado, restaurante, e agora nós abrimos uma distribuidora de material de limpeza. Higiene pessoal, higiene pessoal para condomínios, né? Vendemos materiais de limpeza, saco de lixo, pano de chão, e assim vai. Guardanapo, papel toalha. Por que isso? E as pessoas falam, mas são coisas diferentes. Na visão, todo mundo que eu conto esses negócios que nós temos, eles acham que são diferentes. E públicos diferentes. E na verdade não é. Porque quando eu faço um apartamento, antes de iniciar o apartamento, onde é que eu vou? Na administração do condomínio. O condomínio é gigante. Precisa de limpeza full time, de dia e de noite, né? O que é que ele compra? Material de limpeza. Opa! Bingo! O cliente da obra já me dá um presente, que é o acesso ao condomínio dele. Uau! Não é interessante? Então, no percorrer da minha história empreendedora, me tornei evangélico. Presente de Deus que minha mulher me deu. Foi apresentado um novo jeito, uma nova maneira de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Comecei a ter acesso às igrejas. Uau! Mais uma oportunidade de vender obra
de vender comida, que lá não vendemos só comida, temos uma parte do restaurante se tornou casa de evento. Então nós fazemos casamento, festas corporativas, é mais um negócio dentro do outro negócio, dentro do mesmo negócio. Tem até uma palestra que eu faço que se chama Fazendo Mais com o Mesmo. É pegar o que você já tem e triplicar o faturamento dele a partir do que você já tem. Sabe? Esse conceito, de onde que ele veio? Lá do início do nosso podcast hoje. Na roça, me dava o alimento, eu vendia a lenha e eu vendia o carvão do mesmo lugar, 3 coisas. Hoje eu tento não. Desculpa por essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra. Eu busco fazer isso sempre, em todos os meus negócios. Hilton, e como é que você consegue tempo para tudo isso? Porque hoje eu tenho certeza que tem muitas pessoas procrastinando os seus projetos pelo motivo que a pessoa fala que não tem tempo. E você toca aí 3, 4 empresas, ainda tem tempo que eu sei para outras coisas mais. Como você toca aí seu tempo? Dá É um exemplo simples, aí. é você deixar o tempo correr. Vou explicar isso melhor. Por que as pessoas não têm tempo? Porque elas querem controlar o tempo e você não controla o tempo. O tempo é de Deus. Deus te deu 24 horas para que nessas 24 horas você tenha organização e fazer tudo que tem que ser feito. Aí não, você quer pegar o tempo e fazer o máximo de coisa possível dentro daquele tempo. Não é isso. Pega o teu tempo e organiza ele dentro daquilo que é possível fazer. É interessante esse tema. Quer ver uma outra coisa que te ajuda a organizar esse leque de empresas? Tenha sócios. Isso vai contra um monte de conceito de pessoas egoístas que fala que sócio é ruim. De 10 pessoas, 7 fala que sócio é ruim. Então, hoje eu não tenho sócio ainda, né? Mas o futuro pertence a Deus. Mas eu hoje toco 3 restaurantes, né? Indo para o quarto, eu considero que na minha experiência, para mim é leve, né? Porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pela equipe que eu tenho. Eu tenho uma boa equipe que me permite, se eu quiser viajar, eu posso viajar, que eu Legal. viajo super tranquilo. É a minha experiência. Agora imagina você ter um sócio e ter a mesma responsabilidade que você tem. Por que é bom? Porque ele vai dividir lucro com você e ele tem o mesmo grau de responsabilidade. Não é verdade? Hoje eu entendi que é melhor eu ter 20% de um negócio e eu estar fora dele e que eu ter 70% e estar enfiado nele. Entendi. Entende? Por que eu tenho tempo hoje para escrever livros? Aqui, ó, de onde estou mais para frente. Estou escrevendo mais 2 lá. Como veio essa ideia aí? Me conta aí. Essa ideia aqui, ó. Você foi inspirada por alguém? Teve uma inspiração? Alguém te deu uma dica? Dica nenhuma, Como Décio. surgiu essa ideia do livro? Essa ideia aqui foi o seguinte: assim como você, que é um homem de sucesso, que veio de baixo, que fez a 5ª série, que gosta de história de sucesso e quer deixar um legado, um dia eu olhei para minha história, fiz uma reflexão, que eu faço isso todo ano. Vou escrever um livro. Porque aqui nesse livro conta a história verdadeira do Hilton. Não que eu não contei nada que seja verdade aqui, mas aqui conta passagens que um dia eu comia a banana e depois eu comia a casca da banana. Porque era a única coisa que eu tinha para comer. Mas os meus filhos e as pessoas que estavam à minha volta, na época que eu decidi escrever esse livro, não sabia dessa história. E esse livro vai ficar para a minha família como um legado, como um registro da trajetória do Hilton. Porque morar onde o Hilton mora, o carro que ele andava, ou anda, ou vai andar, ou ainda vai morar, é muito fácil. Mas como começou essa história? Como deixar escrita essa trajetória? E aí eu tive a ousadia de escrever esse livro e imprimir 100 cópias. Falei, eu vou imprimir 100 cópias e vou dar de presente para os meus familiares e para ficar gravado aí para os meus futuros entes queridos, né? E aí, só que essa história ultrapassou. Fui contar essa história para uma amiga e ela me convidou para um evento dela e eu
fui palestrar pela primeira vez. 750 pessoas na plateia. 20 minutos para contar uma história que eu demorei 40 anos para viver. Cara, foi um momento, foi muito bacana ter escrevido esse livro. E essa frase que está aqui no livro, na capa, eu estava escrevendo esse livro e não tinha um título. Mas um dia meu pai falou assim, ó, eu fiz uma pergunta para meu pai, e eu não vou dar spoiler aqui, tá no livro aqui, e meu pai falou essa frase: de onde eu estou, mais para frente. Isso significava que ele não voltava. Meu pai falava que ele não voltava. E aí eu peguei essa frase e coloquei no meu livro, porque aquilo serviu de trampolim para mim também. Por mais que seja difícil o tempo ou a circunstância que eu esteja vivendo, é dali mais para frente. Eu não posso ficar preso ao passado. Um verdadeiro empreendedor não se prende ao passado. Não é verdade? Então, eu tive esse insight, foi bacana demais. Já vendemos 1000 livros. Dos 100, já estamos no 1000. E olha que não está na Amazon, não está... Eu vendo naturalmente. Se a pessoa compra, vou palestrar, levo lá, as pessoas compram. Ou entra no Instagram, pede o livro. Hoje eu tenho livro no Japão, tenho livro no Canadá, tenho livro nos Estados Unidos, tenho livro em vários lugares do Brasil. E peguei o gosto de escrever, cara. Né? Até então, assim como você está na 5ª série, eu só tinha até o 2º grau. E essa história, esse livro, me trouxe autoridade para ingressar a um outro mercado que eu não enxergava. Eu não tinha Instagram, sempre venci na vida com marketing de indicação. Alguém sempre me indicou. Mas eu entendi que a internet, ela também tem seus pontos positivos e pode te levar a lugares que você não precisa nem estar lá. Não é verdade? Através desse livro, e eu já convertido, hoje eu mentoreio pessoas lá no Japão. Interessante. Interessante, né? Em relação ao seu propósito, você me convidou há um mês atrás para um projeto de homens. Como chegou esse projeto na sua vida e qual é o propósito de você estar na frente desse ministério? Vou falar dele, mas antes disso, eu quero te presentear com esse livro, Décio. Esse livro aqui é seu e que você possa ler essa história e que, de alguma forma, você possa tirar algum insight daqui. É seu. Obrigado pelo presente. Obrigadão. E, você pode estar até me incentivando aqui, quem sabe no futuro eu escrever também a minha história. Não tenho dúvida disso que você vai escrever um livro. Obrigado. Tá bom? Vou te falar agora esse propósito. Durante essa caminhada e essa jornada empreendedora que Deus me deu, eu sempre fui um cara que busquei ajudar alguém. Eu sempre tive um coração generoso. Meu pai me ensinou isso. Essa história é muito interessante, porque isso veio de berço. Meu pai me ensinou. Por mais pobre que a gente fosse lá no Nordeste, se alguém chegasse na nossa casa, o pouco que tivesse seria dividido. Isso foi meu pai que me ensinou. Não me ensinou. Das de tanta gente ver, você aprende, né? É o acesso que você tem. É os primeiros conhecimentos. Simples, mas para mim foi um conhecimento muito enriquecedor. E nessa trajetória empreendedora, eu fiz vários empresários, ao ponto da gente abrir a empresa para ele e fazer ele crescer. Mas quando eu me converti ao evangelho, né, eu sempre fui um cara próximo de Deus, mas em 2013 eu tive a oportunidade de ser apresentado uma nova maneira de adorar a Jesus. E quando eu me converti ao cristianismo de maneira singular, eu entendi que eu precisava aprender mais. E eu me debrucei na Bíblia, em cursos dentro da nossa igreja, no qual eu frequentava, ao ponto que 6 meses depois eu já era facilitador de alguns cursos lá. E eu entendi que dentro do ministério de homens, que já existia naquela igreja, eu poderia ser, de alguma forma, um exemplo ou ajudar de alguma forma, né? Eu queria somar ali. Acabou que com o tempo, aquele ministério acabou. A visão da igreja mudou. E tá tudo bem. E continuamos. Ali eu entendi, Décio, que o meu propósito era servir a Cristo. Aonde? Em todos os lugares que eu chegar. E o que é que eu fiz? Transformei a minha loja de imóveis no altar do Senhor. Criamos lá dentro um lugar chamado Quarto de Guerra. Um lugar de oração. É uma loja de imóveis,
mas dentro tem um quarto de guerra. Peguei a nossa construtora e transformei ela numa igreja. Começamos a orar cada obra que se inicia e todos os dias com os funcionários dentro dela. O nosso restaurante, profetizei lá, aqui vai ser casa de bênção. Anos depois, criou-se a página No Mangue Evento. Já tem mais de 6 anos, são mais de 400 casamentos realizados lá dentro. E aí, eu comecei a entender que todos os lugares que eu chego é uma maneira de evangelizar e uma oportunidade que o próprio Cristo me dá. Porque nós somos a Igreja de Cristo em todos os lugares. Comecei a entender que aqui no Rio de Janeiro precisava ser criado um ministério de homens que pudesse libertar o Rio de Janeiro da opressão. Mas eu sempre acreditei que Deus ia levantar um homem para cuidar disso. Até porque tem vários líderes de igrejas aqui no Rio famosos, né? Igrejas com 5.000 membros, 10.000 membros. Falei, Deus, e eu orando por isso. Quando acabou o ministério de homens na igreja que eu frequentava, e eu pedindo a Deus direção e orando por isso. Mais de 3 anos orando por isso. E aí, em 2024, vou voltar um pouquinho. Em 2023, eu passei um processo financeiro bem forte na minha loja de imóveis. Tive problema com sócio, fui assaltado, levaram o meu carro, arma na cabeça do meu pequeno. E aí, qual foi o sentimento que eu tive? Ir embora do Rio de Janeiro. Falei, cara, eu sou um cearense, não sou dessa terra, acho que eu vou embora. Comecei a ver casa em Santa Catarina com a minha esposa. Temos uma filha que mora na Espanha. Vamos embora daqui para a Europa. E acabou que no meio daquele desespero todo, eu tive a oportunidade de conhecer a Espanha. Em um local incrível. E no meu momento de reflexão lá, falando com Deus, meu Deus, que lugar bacana, acredito que eu... E gostei demais, tá? Pra tu ter ideia, cheguei na Espanha, tava 2 graus. 5 dias depois, tava -2. E eu tava amando aquele frio, cara. E eu gosto do frio. Descobri que eu gosto do frio. Falei pra minha esposa assim... Pra mim é difícil frio. Meu amor, eu nasci no lugar certo e me mandaram pro Ceará. Eu nasci aqui. Brincando, lógico. E aí uma voz falou comigo, ó, tu tem que voltar pro Rio de Janeiro. Teu lugar é lá. Voltamos. Em janeiro, ia acontecer o Rock in Rio em 2024. Eu falei, Deus, aqui vai tantos eventos que acontecem aqui. Não lembro agora quando foi o Rock in Rio, se foi 24. Foi 24 mesmo. Tanto evento que acontece aqui, por que a gente não tem um ministério de um evento para homens que a gente possa também ficar marcado como uma data comemorativa aqui no Rio de Janeiro? Está no calendário do Rio de Janeiro. E eu parado no sinal, no lugar onde acontece o Rock in Rio. Tipo, 5 horas da tarde. E aí uma voz fala aqui, o que é que você está esperando? E naquele momento eu comecei a chorar. E comecei a entender que o próprio Deus estava me direcionando para esse movimento de homens. Não me senti o mais preparado, não me sinto até hoje. E aí eu fui conversar com o meu pastor e dizer o que estava ardendo no meu coração e que aquele propósito de alguma forma teria que sair além do papel, além do pensamento, além daquilo que nós estava anseiando. E ele falou, é isso mesmo, começamos a chorar ali e a orar por esse ministério. E aí iniciei o movimento de homens. E aonde eu imaginei que ia dar certo? Lá na loja de imóveis, até porque já tem um quarto de guerra e muita gente já conhecia. Convidei 30 homens para fevereiro de 24, nós fazer a primeira reunião do Ministério de Homens. No dia que eu fui, tinha mais de 100. Tinha 120. E aí convidei 30 homens, foi um homem Décio. E eu falei, Senhor, é isso mesmo? O Senhor me chamou para isso? Até porque somos empreendedores e a nossa visão é ampla, né? A gente quer mais. Aí, Senhor, mas está começando agora, tudo bem. Marquei a de março. Convidei lá os 30 homens. Foi quantos? 2 homens desses. Falei, Senhor, acho que eu entendi errado.
Tá parecendo a história da pizzaria dos brinquedos no início. Muitas vezes vinha um cliente, dois. Exato. E aí, os 2 homens foram embora no mês de março. E eu comecei a orar ali a Deus quando terminou. Fiquei lá, isso 11 horas da noite. E aí o Espírito fala assim: eu multipliquei o teu ministério em 100%, cara. E ali me abriu uma outra visão, sabe? Falei, cara, é verdade. Em fevereiro veio um homem, hoje agora já veio 2. Crescemos 100%. Não é incrível? E aí eu comecei a entender que, além da visão, Deus também dá a estratégia. Que empreendedor, nós como os empreendedores, nós temos uma visão e muitas vezes ficamos tão empolgados com a visão que esquecemos da estratégia. Aí eu comecei a entender que se fossem os 30 homens lá para o Citar, na minha loja de imóveis, não ia caber. Lá só cabe 8 na mesa que eu tenho para a gente fazer a reunião. Falei, Senhor, o Senhor é incrível. Não pode ser aqui. Era longe, né? Final da Barra, trânsito. Uma terça-feira, uma segunda-feira, na verdade, né? Uma muvuca que é o trânsito, você sabe, o trânsito da Barra da Tijuca. E aí Deus me revelou que eu tinha que levar para o restaurante. Aí a de abril eu fiz no restaurante. Aí eu, de novo, com meu pensamento mesquinha, falei, Senhor, vou fazer no restaurante. Cabe 120 homens. Será que só vai vir 4 agora? Cara, foi 9. Falei, uau! E a partir daquele dia foi crescendo, 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 crescendo. Tanto que em dezembro nós estávamos com 120 homens, né? Toda primeira terça-feira de cada mês acontece essa reunião de homens. E qual é o nosso propósito, Décio? O nosso propósito nesse ministério é orar um pelos outros e libertar, orar pelo Rio de Janeiro para que possamos viver livre dessas opressões. E que opressões são essas? Nós saímos de casa hoje com medo de ser assaltado. Nós saímos de casa hoje e não temos a certeza se vamos voltar. Não é verdade? Hoje nossas empresas crescem e em alguns lugares nós somos acharcados pela milícia, pelo tráfico, até pelos próprios policiais corruptos. E nós não precisamos viver num lugar tão lindo que é o Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, com tantas belezas naturais, num estado tão corrupto. Nós temos vários políticos aqui que já foram presos. Então eu entendi, através de uma revelação divina, que nós somos um ministério de homens que vamos iniciar o processo da libertação do Rio de Janeiro. E esse propósito não é só meu. Isso aqui fica um convite para todos os homens que vai ver e ouvir esse podcast. Fica aqui o meu convite. Se junte a mim para que juntos nós possamos orar e libertar o Rio de Janeiro dessa opressão. Pode ser que nós, de alguma forma, nem usufrua disso, mas os seus filhos, os seus netos, a sua família, a geração vindoura vai usufruir desse benefício, porque o próprio Deus sarará a nossa terra. Hilton, parabéns pela iniciativa aí, por estar, além de ter várias empresas para se dedicar, ainda consegue tempo para ajudar o próximo. Isso é bonito. E gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você considera sucesso? Cara, isso é uma pergunta, porque ela pode ser respondida de várias formas. Mas sucesso, para mim, é uma caminhada justa. É ser um homem de caráter. É ter um propósito bem definido para a tua família. É ser honrado e poder honrar alguém. Sucesso é viver, dormir em paz. Servir a Cristo. Sucesso é enxergar e entender que dentro da tua pequenez, independente da tua circunstância, você pode servir e amar alguém em prol de um futuro melhor, para uma comunidade mais limpa, pura e honesta. Porque sucesso individual muitas vezes é atingível, mas o verdadeiro sucesso é quando junto fazemos algo maior e deixar isso como legado para toda a sociedade. Muito bom. Onde você quer chegar com seus negócios? Qual é a sua ambição no empreendedorismo? Décio, hoje nós temos 4 empresas. Eu tenho um sonho de ter 10 empresas de sucesso. E todas elas bem estruturadas, de forma que a gente possa ter um campo empreendedor bem amplo para abençoar mais pessoas.
Porque qual é o propósito de ter essas empresas? Abençoar. Porque Deus me revelou que tudo que tenho é apenas um meio para abençoar. Esse é o sonho. Esse é o maior sonho. Isso vai ficar como legado para a minha família. Tem alguma coisa? Vou deixar você bem à vontade agora, mas o que você pode falar para o empreendedor que está nos assistindo, que tem um projeto, que tem um sonho de vencer, quer muito crescer, ou está somente no projeto, ou essa pessoa já até tem a sua primeira loja, né? Ela tem vontade de ter a segunda loja. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? Amigo, você quer crescer? Dê um passo. Busque conhecimento. Avance. Não pare. Não procrastine. Vá atrás de aprendizado. O sucesso, ele vem não só apenas, como é que eu vou dizer para você em uma só palavra? O teu crescimento, ele não vem só com a vontade. Precisa caminhar. Nem sempre o mais habilidoso vence. Sabe qual é o que vence? Persistente, O né? persistente. Interessante. Essa é a história do Wilton. Por que eu venci? Porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Eu sempre acreditei que vai funcionar, que vai dar certo, que alguém vai comprar meu produto, que eu vou iniciar uma empresa e ela vai Hilton, funcionar. a minha história na pizzaria, eu não desisti. Mas eu confesso que pensei muitas vezes em desistir. Ah, claro, não tenho dúvida. Porque algumas vezes passa por situações, o empresário que é bem difícil. Então, Claro, dá vontade de recuar. claro que dá. Então, você que tem um sonho, você que tem um projeto, você já tem uma empresa, não pare. Busque conhecimento. Muitas vezes você quer estar envolvido apenas no operacional do teu negócio, porque você tem uma mentalidade ainda pequena e eu vou te provar isso. Muitas vezes você não tem um sócio ou um funcionário na tua função porque você acredita que ninguém faz melhor que você, não é verdade? Eu vivi isso. Mas eu vou te dizer algo que vai mudar a tua vida. Se você contratar alguém que faça 50% do que você faz, contrate duas. Porque elas duas vai fazer 100% do que você faz. E você vai ficar livre para administrar o teu negócio de longe, de fora, ter uma outra visão, outra perspectiva. E com isso, vai sobrar tempo para você administrar, abrir um outro negócio. E falo mais. Tu vai cuidar da tua família, tu vai escrever livro, tu vai administrar melhor, tu vai comprar melhor. Quer crescer? Administre o teu negócio. Quer crescer? Faça com que o teu negócio seja replicável. Segredo do teu negócio crescer e avançar para uma multiplicação de lojas. Enquanto o teu negócio não for multiplicado, a tua ideia não for passada para o próximo, tu não cresce. Hilton, quando eu iniciei a pizzaria, eu, eu me posicionei na cozinha, né? Porque eu me preocupava muito com a qualidade do produto. E eu achava que ninguém ia fazer igual eu fazia. É incrível isso. Então, era só eu ali fazendo as pizzas e tal. Mas aí, o resultado, depois de 2 anos, começou a vir. E eu percebi que o volume de dinheiro no caixa era bem grande. Eu falei, acho que eu tô na posição errada, acho que eu tenho que ficar no caixa, né, cuidando do dinheiro, né? E então eu coloquei o meu sobrinho, essa é a minha experiência que pode contribuir com a sua vida. Eu coloquei o meu sobrinho para ficar no meu lugar na cozinha. E eu descobri que ele fazia melhor que eu. É sempre assim, Rapaz, cara. fazia melhor que eu. E depois fui pro caixa, fiquei alguns anos no caixa, porque eu não confiava em ninguém no dinheiro, continuo não confiando, só que hoje existem as pessoas que eu menos desconfio. Desconfia isso aí. Confiar, eu continuo não confiando em ninguém. Então, eu escolhi as pessoas que eu menos desconfio e coloquei no caixa. E eu fiquei ali tendo oportunidade de interagir mais com meus clientes, observar mais a cozinha, que eu já não estava mais preso, né, no caixa, e as coisas começaram a funcionar melhor. É claro. Melhor ainda foi depois que eu coloquei um gerente, que aí eu saí ali do operacional, 100%, e hoje eu estou me posicionando somente hoje no meu restaurante eu me posiciono aonde traz o cliente para a loja, né?
nós estamos iniciando uma venda ativa. Então, ali eu estou colocando minha energia na expansão. Então, ali eu estou me posicionando. E eu deixo esse conselho para você que está nos assistindo. Você que quer crescer, quer fazer algo grande, você precisa sair do operacional, né? E precisa estar aonde traz o cliente para a loja, né? Você de repente tem um telefone ali na mão de um funcionário seu, ali cai os leads, né? Você precisa estar ali observando como ele está respondendo esses leads para converter mais. Todos os lugares da sua empresa que traz o cliente para a loja, no meu caso, ali hoje eu estou me posicionando. Bacana. Tem uma outra dica que eu quero deixar, Décio. Toda vez que você começa a administrar o teu negócio de fora, você tem que criar processos muito bem definidos. Porque o que é que isso traz de resultado? Nós trabalhamos com restaurante. Vou dar o exemplo do restaurante. Pizzaria do Décio, beleza? Pizzaria Brinquedos. Quando você cria processos e você começa a manipular uma pizza, tem a quantidade de mussarela que você coloca nela, né? Então você cria um processo da criação da pizza, onde você faz a manipulação e você tem todos os ingredientes para uma pizza e você vai quantificar aquilo. Quantas gramas leva numa pizza de mussarela? Varia o sabor da pizza, o Então, tamanho. uma família, por exemplo. 350 gramas. 350 gramas de mussarela. Então, quando você porciona aquelas 350 gramas de mussarela, você faz 50 porções, você tem 50 pizzas a ser vendida. Não é verdade? Aí acabou todas as 50 porções de mussarela e só tem 48 pizzas no caixa, 2 sumiu. Então, quando você tem processos bem definidos, isso vai sofrer diretamente no teu caixa. Quando você tem a compatibilização do teu produto com o que realmente foi vendido, você sabe que 2 pizzas sumiu. Ou alguém levou as 2 porções de mussarela. Então, quando você tem processos muito bem definidos, são resultados garantidos. Então, você passa a administrar o seu negócio da cozinha até a porta, até o estacionamento. Você começa a entender a dinâmica do teu negócio. E você começa a entender que todo esse processo, ele bem feito e bem supervisionado, funciona. Então não tem como o dinheiro sumir, mesmo que você não confie nas pessoas. Processos muito bem definidos é sinônimo de resultados bem garantidos. Hoje foi uma aula aqui, hein? Eu queria agradecer a sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi bom passar esse momento aqui, conhecer a sua história. E gostaria que você deixasse sua palavra final, nosso ouvinte aí, palavra final. Então, gente, você que quer crescer e quer abrir o teu negócio, quer funcionar, quer multiplicar, não deixe de se informar. Pergunte a alguém que já está no teu caminho. Faça uma pesquisa de campo. Pergunta ao teu vizinho. Sai perguntando se o teu negócio é bom. Dá uma prova social. Pede uma prova social. Crescer é fundamental desde que você se dedique ao teu negócio. Eu te incentivo a crescer com o pé no chão, devagar. Eu comecei assim, o Décio começou assim, nós saímos para a rua para pedir informação, para vender o nosso produto. Para nós, isso é fundamental. De que forma? Porque isso chega no coração das pessoas. Quando você atinge o coração delas, isso traz credibilidade para o teu negócio. E se você hoje não tem a coragem de fazer isso, sinto muito, meu querido, você vai ter que sair da... Não vou falar da tua zona de conforto, você tem que sair da tua zona de incomodismo. Você está incomodado com aquilo. E eu creio que a tua mudança vai fazer tu entrar na tua zona de conforto, porque todo mundo trabalha para chegar na zona de conforto. Não saia dela, não. Saia do comodismo e faça com que você possa prosperar, aumentar o teu negócio e abençoar muitas pessoas. De novo, saia, faça uma pesquisa de campo do teu negócio, veja se o teu lugar é o melhor. Negocie, compre bem e peça avaliação dos próprios teus amigos. Isso vai fazer você crescer em todos os lugares, no teu bairro e nas redes sociais. Eu vou deixar meu conselho aqui também, para você que pensa em empreender, quer melhorar, quer dar um conforto melhor para sua família.
o meu conselho é, em cima, eu, Décio, na Pizzaria dos Brinquedos, vendo pizza e vendo experiência. As famílias lá, através do nosso espaço, ela tem uma experiência ali com a família. Os meus colaboradores, eles vendem a hora dele para mim, né? Eles trabalham, têm a carteira assinada, eles vendem a hora trabalhada. Hoje, você pode, de repente, estar vendendo a sua hora, mas o conselho que eu deixo para você é que vale a pena você pensar num produto ou num serviço, pensar num modelo de negócio e sonhar em ter seu próprio negócio. De vez de você vender sua hora, você passar a vender um produto ou um serviço, que através das vendas existe a possibilidade de você ter um resultado ali bem melhor para proporcionar para sua família. Porque você vendendo a sua hora fica muito limitado, né, no seu tempo, que tem 24 horas, tem que fazer muitas coisas, tem que dormir, tem que dar tempo à família, e tem pouco tempo, poucas horas que você pode vender. Agora, com uma empresa, com um modelo de negócio que pode crescer, né, um modelo de negócio que pode replicar, ter escala, aí fica algo infinito. Esse é o meu conselho para você. Pense em empreender, que vale a pena empreender. Mais alguma coisa? Cara, quero deixar um recado para aquelas pessoas que pegando o gancho que vende horas, né? Por que não criar um negócio nas tuas horas vagas? Se hoje você não tem a capacidade de iniciar um negócio e abandonar o teu emprego, o teu trabalho, por que não criar um negócio nas horas vagas? Vou te falar por que isso. Bem breve, ainda quando eu era servente aqui no Rio de Janeiro, eu criava excursão para Aparecida do Norte, e para o Cristo, e para o Pão de Açúcar, e eu fazia aquilo no sábado e no domingo. Mas você pode vender frango, você pode vender caldo de cana, um negócio que é só sábado e domingo, e que fazer disso uma renda extra. E vai chegar o ponto que essa renda extra vai ser maior do que o teu salário, e tu vai ver que vale a pena deixar o trabalho e criar o teu negócio próprio. Então, eu quero deixar esse insight para você aqui, que o sábado e domingo são 8 dias no mês que você pode faturar mais do que teus 22 dias de trabalho. Fechando aqui, obrigado pela sua audiência. Décio Ribeiro, proprietário da Pizzaria dos Brinquedos, com 3 lojas, indo para a 4ª, com apenas a 5ª série. Se eu posso, Você você também também pode. podcast. Incrível. Cara, foi top. Caraca.